Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Caio e vou estar aqui apresentando para vocês o trabalho de instalações industriais. Nosso tema é cabos isolados e o nosso grupo é composto por mim e pelo Lucas. O Lucas não vai poder estar ajudando a apresentação por conta que ele está sem microfone, então eu vou falar em nome de nós dois, beleza? Então vamos lá. O que são cabos isolados, pessoal? Primeiramente, a gente tem que entender um pouco da constituição dele. Então ele é constituído de um condutor, um condutor elétrico, pode ser constituído tanto de cobre ou de alumínio. Ambos devem ter um alto grau de pureza para ter uma boa condutividade elétrica. E depois que você cria, você constrói o condutor elétrico, que é essa parte de cobre ou de alumínio, você vem com a isolação por fora e faz a cobertura dele, beleza? Qual que é a função da cobertura, da isolação do cabo? A função nada mais é do que isolação térmica e isolação elétrica. Por que a gente faz isolação térmica e elétrica? A elétrica, primeiro, para evitar choque elétrico. A gente sabe que muitas vezes os cabos estão expostos a nós, instalações residenciais, às vezes em equipamentos, em máquinas. Em vários locais a gente tem condutores elétricos, então é necessário uma isolação para que caso a gente faça contato com eles não ocorra um choque elétrico, beleza? E a isolação térmica se dá devido a muitas vezes o ambiente em que esses cabos se encontram é muito quente, são ambientes fechados, eletrodutos, então ele tem que ter uma boa isolação térmica para não ser influenciado por esses ambientes, pelo calor de fora, Muitas vezes eles ficam junto com outros cabos de alimentação que geram também calor, E aí um pode acabar aquecendo o outro. Então é para isso que a gente faz isolação térmica dos condutores, para evitar choque elétrico e aquecimento excessivo, certo? Vamos lá então. Aqui eu coloquei uns exemplos de cabos não isolados, pessoal, só para vocês diferenciarem mesmo. Um bom exemplo que a gente tem é os postes, São as fases de alimentação lá que chegam nas distribuidoras e eles são não isolados. Por quê? Simplesmente porque não tem necessidade do isolamento no caso deles. Eles ficam numa altura segura, dificilmente vai acontecer um choque elétrico, geralmente é por imprudência ou alguém fazendo graça, acontece choque elétrico. E o calor gerado pela luz solar ali não é suficiente para dar uma interferência no seu funcionamento, certo? Aqui eu coloquei, pessoal, somente para fins didáticos, como é a definição de cabos unipolar e multipolar. A gente viu um pouco isso lá com o professor Enaldo, que falou sobre um pouco disso. Unipolar nada mais é do que um cabo que possui apenas um condutor elétrico, enquanto o cabo multipolar é um cabo que ele agrupa, ele possui dentro dele vários condutores, cada um com uma finalidade específica, certo? Por exemplo, no cabo de internet, a gente vê que ele segue esse tipo de exemplo multipolar, beleza? Então vamos prosseguir. Aqui nós temos uma definição, pessoal, de cabo elétrico e fio elétrico. Por que eu vou tocar nesse assunto? É importante vocês saberem essa definição porque o cabo elétrico e o fio elétrico vão impactar diretamente na flexibilidade do meu cabo em geral. Vocês vão entender por quê. O fio elétrico. O que é um fio elétrico, pessoal? O fio elétrico nada mais é do que um condutor metálico de somente uma unidade. A gente vai ter dentro do cabo ali um único condutor, certo? Um único filamento de metal. Enquanto a gente define cabo elétrico como a junção de vários fios entrelaçados ou juntos dentro deste cabo, certo? Por quê? Por que é importante a gente saber disso? Porque quanto mais cabos nós temos, maior a flexibilidade de nosso cabo. Ou seja, quanto mais filamentos de fios nós temos dentro deste cabo, nós vamos ter uma maior flexibilidade. É o que a gente vai estar vendo agora, que são as flexibilidades dos cabos isolados. Como aqui o próprio slide está... Esqueci até de falar com vocês, é um slide que tem bastante texto, vai servir também como base de estudo, Então às vezes eu dou uma lidinha e comento com vocês. Como o próprio slide aqui está nos demonstrando, a quantidade de fios vai determinar a flexibilidade do cabo. Ou seja, quanto mais fios a gente tem dentro de um cabo, mais flexível ele vai ser e assim vice-versa.
a gente tem 1, 2 fios, ele vai ser muito sólido, muito rígido. A norma NBR NM 280, ela vem nos falar, é a norma que rege, né, a parte de condutores e cabos isolados, ela vem nos falar que não importa a classe que um cabo é construído, se ele tem mesma seção nominal e foi construído conforme a norma implica, ele tem que ter a mesma condução de corrente elétrica. Por exemplo, a gente vai estar entrando no próximo slide aqui sobre as classes, mas já é bom a gente dar uma palhinha para vocês. Na classe 1, a gente vai ter os cabos mais sólidos, fios sólidos, certo? Composto por apenas um cabinho ali. A gente tem os cabos rígidos, que vai ser a classe 2, e os cabos flexíveis, que são classe 4 ou 5. Existe a classe 6, mas eu não encontrei muita informação sobre ela, então eu preferi não colocar aqui. Mas é também uma classe que tem muita flexibilidade, beleza? Uma classe de cabos que apresentam muita flexibilidade. Então o que acontece, pessoal? Quanto mais cabos, mais flexibilidade. Vai ser o que nós vamos estar vendo agora. E a norma nos diz que não importa a maneira que ele é feito, se ele tem a mesma seção transversal, tem a mesma bitola, eles têm que passar a mesma corrente elétrica. Vai dar uma diferença, mas é tão baixa que a gente pode desconsiderar ela, beleza? Então vamos prosseguindo aqui. A especificação das classes de encordoamento. O que são as classes de encordoamento? Primeiramente, encordoamento nada mais é do que a junção de partes para formar um todo. Então, as classes de encordoamento são a nomenclatura dada pela norma para a gente definir como um condutor foi feito. Então, a gente tem a classe 1, que é o fio sólido. Ele possui apenas um fio, um filamento metálico, beleza? A gente tem a classe 2, que são os cabos rígidos, que possuem exatamente 7 fios. É seguido à risca essa quantidade de fios, pessoal, para ficar padronizado. E a gente tem a classe 4 e a classe 5, que respectivamente tem 45 e 75 fios. São as classes flexíveis e extra flexíveis. Cabos que nos permitem bastante movimento, bastante mobilidade no momento de fazer as instalações. Certo? E aqui a gente chega na parte de isolamentos, pessoal. Existem dois tipos de isolamentos principais. São o isolamento termoplástico e o termofixo. O termoplástico é um isolamento fabricado à base de cloreto de polivinila, que é o que a gente conhece como PVC. Ele tem um funcionamento nominal de 70 graus Celsius e quando você aquece ele acima do seu nominal, né, na faixa ali de 120 graus Celsius, ele começa a derreter, a fundir-se, né? Agora também a gente tem o termofixo, que tem o mesmo intuito do termoplástico, né, proteção, isolação térmica, isolação elétrica, só que ele consegue ter uma capacidade de resistir uma capacidade de temperatura um pouco maior, chegando até 90 graus Celsius. Em alguns casos, se ele for bem feito, ele consegue resistir até temperaturas de 105 graus Celsius nominais. A diferença do termofixo para o termoplástico está ligado mais a uma questão de ambiente, pessoal, natureza, digamos assim. Porque o termoplástico, quando ele derrete, em caso de curto-circuito, por exemplo, a gente consegue reutilizá-lo. A gente manda para uma fábrica especializada, eles realizam fundimento novamente daquele material isolador, do PVC, né? E eles conseguem remoldar e fazer cabos novos. Enquanto o termofixo, quando ele aquece acima do seu nominal ali, ele decompõe, pessoal, ele não funde. Então ele não é possível fazer a reutilização dele, tá? Então, apesar do termofixo ter uma capacidade de aguentar a temperatura melhor, ele não é reutilizável, né? Então, no momento da instalação tem que ver qual que é o mais eficaz para cada tipo de instalação. Agora que a gente tem aspectos construtivos dos cabos isolados, cada condutor vai ser criado de uma maneira diferente, certo? Tem várias maneiras de criações. Aqui nós numeramos 5, que são as principais que nós encontramos, utilizadas em cabos de baixa tensão, e a gente vai estar explicando cada uma delas para vocês. Primeiro, pessoal, a gente tem um fio redondo sólido. Nesse tipo de condutor, a gente utiliza ele somente até 10 milímetros quadrados de seção, porque acima disso ele já perde flexibilidade, fica difícil de você manusear ele em locais que precisam de uma certa flexibilidade para passar em curva, fazer curvas, dobramentos. Ele geralmente é utilizado em instalações na parte da instalação onde é feito o trabalho de força, né, de energização e de iluminação, porque são locais que geralmente
você não precisa fazer muitas curvas, muitas dobraduras. São só linhas mais retilíneas mesmo de alimentação. A gente tem também o condutor normal, a gente quer o B, né, que a gente mostrou na imagem anterior. Esse condutor, pessoal, ele é mais utilizado em instalações elétricas onde são necessários seções nominais maiores que 10 milímetros quadrados. Então, devido à maneira que ele é construído, com vários filamentos, ele apresenta flexibilidade maior e consegue nos fornecer essa flexibilidade, essa manobridade, né, maior no momento da instalação elétrica. A gente precisa fazer ali, por exemplo, uma dobradura, precisa passar em um local um ângulo de 90 graus, então ele vai conseguir nos dar maior flexibilidade e vai ser possível fazer esse tipo de instalação, certo? A gente tem um condutor redondo, compacto, que é semelhante ao anterior, porém ele é mais compacto. Então os interstícios, né, que são aqueles espacinhos entre os fios, vão ser mais fechadinhos. Isso diminui o diâmetro total dele, portanto vai dar uma economia no momento de fabricação em larga escala da empresa, beleza? Na sequência a gente tem também um condutor setorial. Ele é mais utilizado quando a gente tem cabos dentro de cabos. Como é que é essa parte? Assim como os cabos multipolares. Nesse tipo de situação, eles criam um compactamento de forma que os cabos fiquem mais triangulares. E dessa maneira, eles se encaixam melhor dentro do cabo principal e consegue-se diminuir a seção transversal deste cabo principal. Vai novamente dar mais descontos, menos custos no momento de fabricação em massa desse. E aí, por último, a gente tem um condutor flexível, pessoal. O que é o condutor flexível? É o condutor que a gente mais está acostumado a ver. Utilizados em máquinas de solda, aspiradores industriais, aparelhos que a gente está, geladeiras, tudo que utiliza dessa parte de instalações residenciais, industriais, ele se encontra lá, porque é um condutor muito abrangível. A flexibilidade dele permite a gente usar ele em qualquer tipo de aplicação, praticamente. Então ele é muito utilizado e é o que mais a gente está acostumado a ver por aí, beleza? E pessoal, no geral, as aplicações dos cabos isolados, elas vão para qualquer ramo, pessoal. Qualquer lugar, qualquer instalação elétrica, circuito elétrico, eletrônico, podemos aplicar os cabos isolados, desde que eles sejam requisitados, ou seja, que você precisa utilizá-los e que seja cumprido as especificações normativas. Você tem que seguir todas as normas, qual seção deve ser aplicada em tal instalação, em tal local, né? Assim como nós vimos na matéria de instalações elétricas, lá no 5º período. Cada tipo de situação requer cabos diferentes para atender da melhor maneira possível, certo? E aqui, mais a fim de conhecimento, tem as faixas de operações, né? Também nós já vimos ao decorrer do curso, que a gente pode usar os cabos isolados, que é, por exemplo, baixa tensão, que são as tensões inferiores a 1000 volts, média tensão, que são na faixa de 1000 a 35.000 volts, a gente pode utilizar os cabos isolados também, são criados para essas faixas também, e de alta tensão, que são tensões superiores ou maiores que 35.000 volts. Beleza, pessoal? Agora, pessoal, vou estar passando um videozinho aqui para vocês que demonstra como é que é a parte principal ali do processo de fabricação de um cabo isolado. É um vídeo da Engeral, beleza? Então, vamos ver. Mas voltando aqui, pessoal, depois de aprovado no teste inicial, o cabo vai para a extrusão. Esse processo é o que coloca a cobertura no cabo, ou seja, onde ele é isolado. Logo acima podemos perceber o material isolante, nesse caso aqui está sendo usado o PVC. Percebemos também que temos flocos azuis, eles que irão dar a cor ao cabo. O cabo entra nu na extrusora e recebe o composto de PVC aquecido, que passa por uma rosca se ajustando ao cabo através de uma matriz. A partir daí o cabo já sai isolado da máquina e entra direto nesse disco que aproveita que o material está quente e faz a marcação das informações no condutor, aquelas letrinhas em relevo que vem timbrada no cabo. E logo à frente o cabo passa por esse sensor que fiscaliza a seção externa do cabo e detecta também falhas na isolação. Depois disso o cabo é resfriado em água, que é reaproveitável, e segue para um sistema de polias móveis, que tem o intuito de fazer uma compensação automática em caso de alguma falha lá na extrusora, ou qualquer evento que não for programado aí também. E assim sai da extrusora a bobina com 20 km de cabo. Esse aqui é um cabo de 2,5 mm azul,
Particularmente, acho um processo detalhado e que requer muita perícia e que dá gosto de ver. Então, pessoal, basicamente é isso. Essa foi nossa apresentação sobre os cabos isolados. Esperamos que tenhamos conseguido pegar uma boa parte, né, de conhecimento desse ramo. Sabemos que não é quase nada, porque é um ramo muito grande. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, pode nos mandar mensagem no WhatsApp. Nós vamos estar tentando responder e ajudar todo mundo, beleza? Muito obrigado, agradeço a todos e boa noite.